Vamos aqui continuar, supondo que eu queira fazer agora abaixo 4 colunas, né, com textos aqui, e que ao redimensionar elas se comportassem aí também de formas diferenciadas. Por exemplo, do tamanho pequeno, ficasse 2 de um lado, 2 de outro. Né, 2 aqui na parte de cima, 2 na parte inferior. Então vamos fazer isso aí na prática. Antes eu vou só colocar aqui, ó, antes do parágrafo, né, eu vou colocar aqui o seguinte, esse é o primeiro parágrafo, vou colocar para ele um título, pode ser com um H3, colocando aqui título header. E nas demais aqui eu vou colocar um títulozinho também, só para diferenciar, não ficar um texto colado no outro. Então aqui pode ser título a site. Ok. E nas de baixo aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui termina a minha section. Então aqui termina a minha primeira linha. Eu quero começar uma segunda linha. Então vou vir aqui. Essa div de baixo, você se recorda que ela é do conteúdo. Tá? Já se você clicar em cima dela, você vai ver ó, que ela faz parte do nosso content. Então vou continuar trabalhando dentro do conteúdo. Vou colocar aqui uma div class. Não preciso nem renomear ela. Só vou colocar que ela vai ser uma linha. Se eu quiser dar nome para a classe, eu posso colocar aqui antes dela o nome, tranquilamente, sem problema. Aqui dentro dela eu vou criar então as minhas colunas, que seriam então 4 ali, como eu falei. Então vou colocar aqui div class. Aqui eu vou colocar a minha primeira coluna, né? Pode ser média primeiro, depois a gente trabalha as demais propriedades. Como vão ser 4, tem que ser o tamanho 3, obviamente, que seriam aí 4 colunas com um tamanho de 3, elas ficariam dentro da mesma linha. Vou fechar aqui minha div e colocar um parágrafo dentro. Esse parágrafo pode ser esse mesmo texto aqui, sem problemas. Estou copiando o fechamento do parágrafo ali também para já deixar certinho. Então essa é a minha primeira coluna. Vou copiar ela. Vou dar um Ctrl V aqui abaixo para colar. Segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna. Perfeito? Certinho. Então tem uma linha. Dentro dessa linha eu tenho 4 colunas, ambas aí então com a medição de 3. Vamos aqui visualizar em tabelas como que ele vai se comportar. Perfeito. Percebam que já está dividido. Olha que bacana, eu não precisei de mexer no CSS, de ficar utilizando aquele comando float como antigamente. É tudo de forma dinâmica. Vou fazer aqui então o seguinte. Eu coloquei ali que é um tamanho 3, que é do tipo row aqui. Vamos colocar um títulozinho também para ela, só para não deixar ficar sem conteúdo ali. Né? Então aqui eu vou colocar título coluna. Beleza. Copiar isso aqui, Ctrl C, colar nas demais aqui, para cada uma ficar com um títulozinho. Ctrl S, vamos então recarregar, título, coluna, perfeito. Em todas aí nós temos então a descrição. Se você quiser colocar uma div para elas, ó, vamos pegar aqui a segunda, por exemplo. Vou colocar um nome para a classe aqui de cor, como eu tinha colocado anteriormente, só que eu apaguei ela. Para 4 também, cor. E dou um espaço apenas. Tá? Então ela tem uma classe chamada cor, com um parâmetro aí de 3 colunas. Venho aqui no meu estilo, faço aquilo que eu tinha feito anteriormente. Ó, vou passar aqui algumas informações para a cor. Como é classe, eu tenho que colocar um ponto antes, senão ele vai dar erro. Então, ponto cor. Como aqui é tag HTML, não tem essa necessidade. Por isso ele não pediu ali que eu fizesse. Aqui está faltando fechar também o aside. Deixa eu fechar ele aqui. Perfeito. Aí ele vai sumir o erro. Vamos colocar aqui um background para ela. Pode ser uma cor aqui bem escura mesmo. E uma cor para o texto agora um pouco clara, né? Ok. Ctrl S. As divs ali que estiverem então com o parâmetro cor vão ficar diferenciadas como deu para visualizar aqui. Se eu redimensionar elas, vamos ver, ó, chega um certo ponto que elas ficam uma sobre a outra, que esse tamanho aqui é o tamanho SM, né? Ainda não é o small aqui não, mas eu poderia então melhorar isso aí. Quando chegasse nesse tamanho SM, eu poderia fazer o seguinte, pedir para que fique somente 2 em cima e 2 embaixo. Então dá para trabalhar essas propriedades aí de configuração através aqui dos demais. Então vou copiar aqui o SM e o XS. XS eu vou deixar 12 mesmo. Vou colar antes aqui. Ó. Ok. Ok e ok.
colar, depois a gente configura. Então aqui pode ser 12, aqui eu vou querer então 6 e 6. Então no menor vai ficar como 6 aí. Ok, aí ele vai formar então duas colunas, porque vão ser 6 e 6, duas linhas, perdão, 6 e 6 uma linha, 6 e 6 outra linha. Vamos verificar, Ctrl S para salvar. Volta aqui, recarrega a página, não esqueça. Ó. Aqui ele colocou uma abaixo da outra. Deu uma bagunçadinha meia sinistra aqui. Na próxima aula nós veremos então o que aconteceu aqui, né? Vamos corrigir e testar essa nova medição.